uma fotografia que captura um momento tão perturbador que, durante décadas, as pessoas a interpretaram de forma errada. A maioria acreditou que era uma encenação, uma provocação artística, algo tão absurdo que a realidade parecia menor que a ficção. Mas aquela mãe que desvia o rosto da câmera não estava fingindo. Aquelas crianças olhando para o fotógrafo com expressões entre confusas e esperançosas não estavam em um ensaio jornalístico criativo. A placa atrás delas, 4 filhos à venda. Informações por dentro era literalmente verdadeira. E o que aconteceu depois dessa fotografia é uma história sobre o silêncio, sobre aquilo que a imagem não conta e sobre como um momento congelado em filme pode esconder décadas de escuridão. O jornal Vidente de Valparaíso, Indiana, publicou esta fotografia em 5 de agosto de 1948. A legenda dizia assim: uma grande placa de à venda no pátio de Chicago conta silenciosamente a história trágica de Ray Lucilo Chalifo, que enfrenta um despejo de seu apartamento. Sem para onde ir, o caminhoneiro de carvão desempregado e sua esposa decidem vender seus 4 filhos. Ray Chalifo era caminhoneiro de carvão. Tinha emprego instável. Sua esposa estava gestante. Eles não tinham moradia certa e enfrentavam o despejo. Era 1948, menos apenas 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em um Estados Unidos que muitos descrevem como próspero. Mas a prosperidade nunca alcança todos. O que faz essa imagem perturbadora não é simplesmente o fato. É a banalidade visual com que é apresentado. Não há dramatização. Não há sangue, não há violência óbvia. Apenas uma mãe que virou as costas, crianças que parecem estar em um dia qualquer de outono, uma placa de madeira tosca. O que essa fotografia não mostra é o que torna a história realmente invisível. Primeiro, ninguém conhece o nome do fotógrafo. Aquele que capturou este momento, que desconfortável foi pedir às crianças que posassem. O fotógrafo questionou a situação. Documentou por compaixão ou por sensacionalismo? Nunca saberemos. Segundo, a fotografia durou frações de segundo. Mas o que aconteceu nos minutos anteriores? A mãe preparando as crianças. As conversas desesperadas entre os pais. O choro de alguém. Isso ficou fora do quadro. Terceiro, muitas pessoas na época acreditaram que era um engano, uma encenação para jornalismo provocativo. Mas essa descrença menos esse desejo de desacreditar também é invisível. É a recusa psicológica de reconhecer que isso era real. E mais importante, a fotografia apresenta um casal em desespero como uma unidade estática, mas não mostra a história anterior. Não mostra se havia redes comunitárias que falharam, se havia instituições que negaram ajuda, se havia um sistema que os empurrou para esse ponto. Quando vemos uma imagem de sofrimento, nossa primeira reação é frequentemente de pena. Mas pena é diferente de compreensão. A pena nos permite manter distância. A compreensão nos exige reconhecer nossas próprias vulnerabilidades. A Segunda Guerra Mundial terminou há 3 anos. A América celebrava a vitória. Os jornais publicavam histórias de progresso. Soldados voltavam para casa. Havia empregos para alguns. Mas essa narrativa de prosperidade universal é apenas uma parte da história. O pós-guerra criou um boom econômico seletivo. Wall Street crescia, empresas se expandiam. Mas o crescimento não era para todo mundo. Ray Chalifo era caminhoneiro de carvão. Um trabalho que existiu durante a industrialização, mas estava entrando em declínio. O carvão era o combustível do século XIX e início do X, em 1948.
Já havia sinais de que essa indústria estava morrendo. Rai estava em um mercado de trabalho que ninguém mais valorizava. Lucille estava grávida menos pela 5ª vez. Ela tinha 4 filhos, Lana 6 anos, Rai 5 anos, Milton 4 anos e Sue Ellen 2 anos. E um 5º filho vinha a caminho. Não havia seguro-saúde para trabalhadores instáveis. Não havia auxílio-desemprego duradouro. Não havia assistência social robusta. Havia apenas o mercado. E o mercado havia abandonado Rai Shalifo. Quando você não tem moradia, quando a próxima refeição é incerta, quando um 5º filho está vindo e você não consegue alimentar os 4 que têm menos, a lógica do desespero começa a fazer sentido perverso. Vender os filhos não era legalizado explicitamente, mas também não era perseguido agressivamente. Era uma situação cinzenta, legal e moralmente ambígua, que o sistema permitia existir. Os jornais que publicaram a foto mencionavam a tragédia dos Shalifo. Mas ninguém investigava por que um caminhoneiro de carvão em 1948 não conseguia sustentar a família. Ninguém perguntava por que havia famílias inteiras em situação similar. Ninguém questionava um sistema que empurrava pessoas para escolhas assim. A fotografia isolava uma família. Tornava menos a um caso individual, um fracasso pessoal. Isso era muito mais confortável do que reconhecer um fracasso sistêmico. Vivemos em um mundo onde ainda culpamos pessoas por circunstâncias estruturais. Vemos um desamparado e pensamos, por que não consegue emprego? Vemos uma mãe que vendeu os filhos e pensamos, que mãe horrível. Mas raramente perguntamos, que sistema força pessoas a essas escolhas? Aquilo que a fotografia não mostra é o que aconteceu depois. E é ali que a história se bifurca em múltiplas traumas. Ryan e Milton, menos renomeados para Beverly Kenny, foram vendidos à família. Zoeteman, em 27 de agosto de 1950, 2 anos depois da fotografia, a fazenda Zoeteman não era um lar. Era uma prisão com horários agrícolas. Milton, com apenas 4 anos quando foi separado da mãe, lembra de ser acorrentado em um celeiro, de ser chamado de escravo pelo homem que o possuía, de trabalhar até o esgotamento em campos que ele não entendia. A criança aceitava o rótulo porque não tinha vocabulário para o horror. Ryan era um pouco mais velha, um pouco mais consciente. Ela viu seu irmão sendo tratado como propriedade. Ela sentiu o próprio desamparo. Seus nomes foram mudados. Suas histórias anteriores foram apagadas. Eles deixaram de ser filhos de Ray e Lucille Shalifo e se tornaram Beverly Kenny, propriedade da família Zoeteman. Mas havia alguém que não foi apagado da história. David, o filho que estava no ventre de Lucille naquela tarde de agosto em 1948, nasceu alguns meses depois. E foi legalmente adotado pela família Amtaniel, que morava a apenas alguns quilômetros de distância. David recebeu uma vida diferente. Seus pais adotivos eram rigorosos, mas amorosos. Ele ia para a escola regularmente. Tinha estabilidade. E tinha consciência de que tinha irmãos. O que nunca foi documentado é o custo psicológico de David saber da situação de seus irmãos. De ser a criança que recebeu salvação enquanto irmãos enfrentavam escravatura. De pedalar sua bicicleta até a fazenda Zoeteman para soltar as correntes que prendiam Ryan e Milton. Apenas para voltar para casa, para sua segurança, deixando-os para trás. Isso não está em nenhuma fotografia, mas é o peso que David carregou pela vida. Quando pensamos em injustiça, frequentemente imaginamos vítimas unificadas. Mas a realidade é mais cruel. Ela cria hierarquias de sofrimento entre pessoas que começaram no mesmo lugar.
David e seus irmãos começaram como filhos de Ray e Lucille. O destino os dividiu em vítimas de graus diferentes. Às vezes, um pouco de sorte é tão arbitrária quanto um pouco de horror. A mãe, que virou as costas para a câmera em 1948, nunca virou o rosto completamente para seus filhos novamente. Lucille sobreviveu ao despejo, remaritou, teve mais 4 filhas com seu novo marido, reconstruiu uma vida. Mas nunca menos em nenhum relato, demonstrou remorso pelos 5 filhos que havia vendido ou dado embora. Quando os filhos adultos finalmente a procuraram, ela os recebia com distância glacial, sem calor, sem reconhecimento de sua dor, sem um simples sinto muito. David, o filho que foi legalmente adotado, interpretava esse comportamento com comiseração. Ele argumentava, era um mundo diferente, era sobrevivência, quem somos nós para julgar? Disse sobre o primeiro encontro, assim que minha mãe me viu. Ela disse, você parece muito com seu pai, nunca um sinto saudade, nunca um abraço, apenas uma observação sobre semelhança genética. Mas Milton tinha uma visão diferente, minha mãe nunca me amou. Ela nunca pediu desculpas por me vender. Ela me odiava tanto que não se importava. Quem estava certo? Talvez ambos. A fotografia de 1948 mostra uma mãe com as costas viradas. E sabemos por quê? Ela não queria ser reconhecida. Tinha medo das consequências legais, da vergonha social, da exposição, mas o que a imagem não revela é a psicologia dessa escolha. Lucille Chalifou fez uma ação que a sociedade, menos mesmo em desespero, julgava como indefensável. Ela vendeu os filhos e viveu com isso pelo resto da vida. Há 2 interpretações possíveis. A primeira, que ela realmente não amava aquelas crianças, que o desamor era genuíno, que ela conseguiu simplesmente seguir adiante. Isso tornaria sua história de uma mãe sociopata, incapaz de vínculo. A segunda, que ela se protegia através da frieza, que a única forma de sobreviver psicologicamente era negar o amor, negar o remorso, negar a humanidade daquelas crianças. Que ela construiu um muro tão alto que nunca conseguiu derrubá-lo. A segunda interpretação é, talvez, mais perturbadora menos porque torna claro que o sofrimento dela era intrínseco à ação, não consequente a ela. Qual é o custo psicológico de fazer algo que você sabe que é errado porque não tem escolha? Como você vive com isso? Como você reconstrói uma identidade após uma ação que você mesmo condena? Lucille criou uma vida nova, mas talvez nunca tenha verdadeiramente abandonado a antiga, menos apenas recusado a enfrentar. Ryan sobreviveu à fazenda Zuetimã apenas para sobreviver a algo pior aos 16 anos. Ela foi raptada, foi estuprada. Ficou grávida. A gravidez não era bem-vinda. Não havia apoio. Ela foi enviada para uma casa para meninas grávidas, um lugar que a maioria das pessoas não comenta, que raramente aparece em fotografias oficiais. Seu bebê foi adotado quando nasceu. Ela nunca o viu novamente. Então Ryan saiu de casa, aos 17 anos, com uma vida que não deveria pertencer a ninguém aos 17 anos. O que não há fotografia. Não há imagem de Ryan em trabalho de parto, sozinha. Não há imagem do rosto dela segurando o filho que não conseguiria ficar. Não há imagem dela saindo daquela instituição vazia. Milton reagiu ao abuso de forma diferente. A violência mental produziu violência emocional. Os espancamentos e a fome produziram explosões descontroladas de fúria. Um juiz determinou que ele era um perigo para a sociedade. Ele passou anos em um hospital psiquiátrico. Novamente,
nenhuma fotografia. Lana morreu de câncer em 1998. Suyelan Chalifoe passou a vida inteira em Chicago, no bairro Leste, crescendo tão perto de sua mãe que poderia ouvi-la na rua. Mas a proximidade geográfica não criou proximidade emocional. Quando finalmente conseguiu falar sobre sua mãe, Suyelan disse algo que reduz tudo a uma frase: ela precisa estar no inferno queimando. Isso é ódio puro. Ódio que atravessou décadas. Ódio que não foi fotografado, não foi testemunhado oficialmente, mas que era tão real quanto a placa de madeira na foto de 1948. A história completa dessa fotografia vive nos não ditos. Vive nas reuniões em 2013, 65 anos depois, quando Ryan finalmente segura o vestido que sua mãe lhe comprou. Um vestido que é o único objeto físico de seus primeiros anos de vida. Um vestido. Uma mãe que não amava. Uma vida que foi vendida. Vivemos em uma era de documentação obsessiva. Mas quanto mais fotografamos, mais é apagado. Quanto mais imagens criamos de momentos felizes, mais escondemos os momentos de escuridão. A ausência de fotografia pode ser tão reveladora quanto a fotografia em si. Por que essa história importa em 2024? Por que retornamos a uma fotografia de 1948? Porque os padrões não desapareceram. Eles apenas se transformaram. Ao jogo hoje, não vendemos crianças abertamente, mas ainda temos crianças em sistema de acolhimento que são abusadas porque o Estado não tem recursos para adequar. Crianças cujos pais as deixam com avós porque não conseguem arcar com custos de criação. Crianças que são removidas de famílias pobres não porque haja abuso, mas porque a pobreza menos que é tratada como crime. A diferença é que agora ocorre nos bastidores. Não há placa de madeira. Apenas a burocracia silenciosa. A fotografia de Ray e Lucille Chalifoe é horrível precisamente porque é honesta. Mostra o desespero sem disfarçá-lo. Mostra a venda de crianças como aquilo que é uma admissão de derrota do sistema. Hoje, fazemos a mesma coisa, mas contamos uma história diferente. Dizemos que é adoção. Dizemos que é proteção infantil. Os mecanismos mudaram, mas a realidade fundamental permanece. Crianças pobres ainda são separadas de seus pais pobres. A diferença é que ninguém tira uma fotografia. Ninguém documenta o momento. Tudo ocorre em formulários administrativos que ninguém lê. Talvez a fotografia de 1948 seja tão perturbadora exatamente porque exibe algo que ainda fazemos, apenas de forma invisível. A pergunta que fizemos no início, por que pessoas acreditavam que a fotografia era encenada, tem uma resposta incômoda. Porque a realidade era tão extrema que ultrapassava a ficção. O cérebro humano tem dificuldade em aceitar crueldade que é tão completa, tão sem sentido, tão normal. Ray e Lucille Chalifoe não eram monstros. Eram pessoas normais em um sistema que as esmagou. E quando esmagado, um ser humano faz coisas que ele próprio não reconheceria em tempos de estabilidade. A fotografia mostra um momento. Mas a verdadeira história está no negativo, menos naquilo que não foi capturado. Naquilo que permanece invisível, naquilo que cada um daqueles filhos carregou por toda a vida. Antes de julgar Ray e Lucille, talvez devêssemos perguntar em que circunstâncias eu faria o mesmo? E a resposta, menos para a maioria de nós, é não sei. E isso, talvez, seja mais assustador que qualquer fotografia.